Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Dito isso, ó, hoje a bola rola às 9 da noite para Fluminense e Vasco no Maracanã. E você que quiser fazer aquela apostinha esportiva, vai lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Se for seu primeiro depósito utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Uma empresa gigante, mundial, séria, paga rápido e paga muito bem. E além de apostar e se divertir, você aqui ainda ajuda o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Vá fazer suas apostas esportivas. Lembre sempre aí da 1xBet, beleza? Além de Vasco e Fluminense hoje, teremos também Santos e Cruzeiro. São os dois jogos da rodada aí do Brasileirão. Pensou em apostas? Pensou em 1xBet, beleza? Bom, vamos seguir o vídeo aqui, iniciar já de cara falando das atualizações da situação de Gustavo Cuejar. Gustavo Cuejar, segundo apurou o Dia, está com negociações avançadas com o Internacional de Porto Alegre. A tendência é o jogador rescindir lá com o Al Hilal e chegar para o Internacional em julho, tá? Segundo apurou o Dia, as negociações e as conversas avançaram bastante, tá? E o companheiro Lucas Colar, parceiraço, cobre jornalista, tem um canal que cobre o Internacional, inclusive já participou uma vez aqui com a gente no canal. Ele foi mais a fundo e trouxe algumas informações. A proposta do Colorado seria 3 anos de contrato, 700 mil reais de salário, mais metas, caso ele batesse, para ele ganhar uma grana ainda maior. Essa seria a proposta aí do Inter para contratar o jogador. O Vasco tinha muito interesse também, mas, segundo apurou o Dia, quem larga na frente, está mais próximo de anunciar o jogador, é o Internacional de Porto Alegre. Eu sempre tive um parênteses muito grande aqui com o Cuejar por dois motivos. Primeiro, o Cuejar, ele é um cara que ele costuma fazer raiz nos clubes onde ele passa. E ele fez uma raiz muito forte no Flamengo. Ele tem um carinho muito grande do Flamengo e sempre disse que o sonho dele um dia era voltar para o Flamengo. Como o Flamengo não demonstra interesse no retorno dele, eu não sei como é que ele lidaria com essa possibilidade de vir ao Vasco. Eu lembro do Léo Moura, quando o Eurico Miranda deu a informação de que ele estava praticamente acertado com o Vasco, a torcida do Flamengo invadiu as redes do Léo Moura, praticamente cancelou ele nas redes sociais, e aí o negócio acabou melando e dando para trás, tá? São casos diferentes. Você vai pensar, pô, Gil, mas o Bebeto saiu do Flamengo direto pro Vasco. Era uma outra época. Na época tinha a questão da lei do passe. O Vasco colocou a grana na federação e aí não tinha mais o que fazer. O Vasco comprou o passe do jogador e aí houve só o acerto ali entre as partes. O próprio Bebeto estava muito sem graça de ir pro Vasco. E eu vi uma entrevista recente dele, que ele conta que a família dele passou a ter que andar com seguranças particulares, e a esposa dele dá um depoimento muito emocionante, que assim, que foi muito difícil conviver com aquilo à época, sofrendo ameaça da torcida do Flamengo. Foi uma situação que traumatizou muito eles à época. E depois deu tudo certo, o Vasco foi campeão brasileiro. O Bebeto, se eu não me engano, participa do primeiro título do Vasco, do tricampeonato carioca de 92, 93, 94. Mas são raros casos de jogador que sai direto assim, do Vasco pro Flamengo ou do Flamengo pro Vasco. Apesar do Cuejar ter saído e voltado, ele é um jogador que gerou uma identificação muito forte com a torcida do Flamengo. Então, ele, em outro momento, ele chegou a dizer que não jogaria no Vasco e tal. Enfim, então eu sempre achei meio difícil o Cuejar aceitar uma vinda pro Vasco. Ele trabalhou com o Barbieri gosta dele, né? Um dos primeiros trabalhos do Barbieri, que foi comandando o Flamengo, o Cuejar estava no elenco à época. Achei que isso poderia, balanceando para o outro lado, pesar um pouco. Mas tendo uma proposta similar, igual, eu acho que o Cuejar evitaria vir para o Vasco da Gama. Beleza? Vamos aguardar. Temos a situação do Carlos Depenha, lembra? Que estava praticamente acertado com o Vasco. E depois de última hora o negócio mudou, ele foi para o Inter. Por que não também de última hora, de repente, o Vasco se movimentar com uma outra situação e o Cuejar acabar vindo para cá? Mas eu, particularmente, por essa identificação dele com o Flamengo, eu acharia pouco provável ele vir para o Vasco, a não ser que ele não tivesse outras possibilidades, tá bom? Então é isso, a atualização do Gustavo Cuejar é essa. Falando aí sobre 777 indiretamente, né, porque são eles que fazem as contratações do Vasco,
O Genoa ano passado foi rebaixado, né? Eles assumem o Genoa, a SAF lá, com o meio do campeonato andando. SAF não, né? O clube empresa eles compraram com o meio do campeonato andando, fizeram muitos investimentos, mas não deu certo. O clube caiu. E a notícia agora é a seguinte: com 2 rodadas de antecedências, o Genoa, ao vencer o Ascoli por 2-1, retorna à primeira divisão italiana. Então, antes do campeonato acabar, faltando 2 rodadas, o Genoa conseguiu o seu acesso, beleza? Abriu 8 pontos aí do terceiro colocado, está garantido na primeira divisão do ano que vem. Então, parabéns aí ao nosso agora co-irmão, o Genoa, e boa sorte na primeira divisão italiana no ano que vem. Beleza? Vamos virar a chave agora e vamos falar a respeito de grana, né? Desde 2017, o Vasco tem aquela última parcela do patrocínio com a Caixa para receber e não consegue receber, porque para receber essa grana, né, quase 5 milhões de reais, você tem que estar com todas as suas certidões negativas de débito em dia. E uma das promessas de campanha do Jorge Salgado era conseguir as tais certidões negativas de débito. Está acabando o mandato dele e até agora ele não conseguiu pegar a certidão. A 777 entrou no negócio, conseguiu já adiantar algumas certidões para o Vasco. Tanto é que uma das certidões você precisa para participar de processos licitatórios, e sem essa certidão, a 777 junto ao Vasco não conseguiria concorrer à licitação do Maracanã. Falta algumas poucas certidões para o Vasco poder conseguir receber essa grana, tá? Lembrando que é um dinheiro pendente lá do clube associativo ainda, então essa grana iria para o clube associativo, tá? E com a finalização de todas essas certidões negativas de débito, o Vasco consegue captar recursos incentivados aí para poder jogar esse recurso dentro dos seus esportes olímpicos e amadores. O próprio presidente Jorge Salgado deu entrevista ao Wellington Campos FC dizendo que está próximo de conseguir essa certidão para reativar o time de basquete. Então realmente deve estar próximo. Curioso que passaram 3 gestões e ninguém conseguiu resolver isso. O problema é originário no final da gestão de Eurico Miranda, que se encerra em 17. O Campelo assume de 18 a 20. Não consegue resolver. O Salgado 21, 22, finalizando 23. E também não conseguiu até o presente momento resolver essa situação. Falando agora do time do Vasco, devemos ter uma mexida. Qual mexida é essa, Diego? A saída do Marlon Gomes para a entrada do Rodrigo. Um provável time do Vasco para daqui a pouquinho no jogo do Maracanã é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues do lado direito, Robson e Léo na zaga, Lucas Piton na esquerda. Cabeça de área formada por Rodrigo, saindo para o jogo Andrei e Jair. Nossos pontas aí, Peck, Alex Teixeira, Pedro Raul. Esse é o provável time do Vasco para logo mais. O nosso volante Cauã Barros acabou de completar 19 anos de idade. Mandar um salve, um parabéns aqui, um abraço para o nosso cria. Esperamos um jogo bem difícil para logo mais. O Fluminense vem num grande momento, mas clássico é clássico. No primeiro turno, aliás, no Carioca, né? Tivemos um jogo duro, placar mentiroso, aquele 2-0. O Vasco foi muito superior no primeiro tempo. Segundo tempo, o Fluminense melhora, foi um jogo igual em termos de oportunidade, apesar do Fluminense ter tido mais a bola. E o Cano acaba fazendo um primeiro gol num cruzamento errado do Fluminense. O zagueiro do Vasco corta mal e aí sobra pro Cano sozinho, dá uma cutucada para fazer o gol. E depois, o Rodrigo bate cabeça ali com o Miranda, dá um passe errado. E aí o Germancano percebeu ali a jardim adiantado, de esquerda, faz um gol antológico no Maracanã, com certeza. Um dos gols mais bonitos da história do Maracanã, e fecha ali aquele dia goleado. Germancano contra o Vasco, desde que foi o Fluminense, tem marcado gols aí em todos os jogos. 2022, aquele jogo da Taça Guanabara também, a derrota por 2-0, ele marcou gol. E esse jogo agora é de 2023, 2 gols marcados. Então o Cano contra o Vasco tem 2 jogos e 3 gols marcados, uma média de 1 gol e meio por partida jogando contra o Vasco da Gama, beleza? Sobre o lado do Fluminense, o Keno, jogador muito importante do Fluminense, é desfalque para a partida e não estará à disposição. Quem deve estar disponível para a partida é o lateral esquerdo Marcelo, tá? Marcelo, após ser poupado de alguns jogos, é bem provável que vá para o Clássico, tá bom? Então essas são as novidades e mudanças no Fluminense. Para finalizar, a última parcial de venda de ingressos caminhou bem lento
e chegou agora aos 42 mil ingressos. Se fosse meio, teríamos aí um Maracanã completamente lotado, até pelo que o Fluminense comprou de ingresso, mais os 10% do Vasco. A torcida do Vasco compraria ali a outra banda, mas eles sozinhos só estão conseguindo chegar nessa casa de 42 mil ingressos, tá bom? Então o Maracanã vai estar com um aspecto de vazio, né? 42 mil é quase a metade do estádio, que tem capacidade máxima para 75, 73 mil lugares, tá? Então, pouquinha coisa mais da metade teremos hoje no Maracanã, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Logo mais no final da tarde eu chego com o nosso segundo vídeo e, claro, depois da partida, aquele nosso pós-jogo. Hoje não irei ao Maracanã, vou fazer o pós-jogo de casa. Tem outras situações para resolver aqui, então o pós-jogo da gente hoje vai ser mais rápido, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, em volta, vai, tamo junto, valeu, fui!